Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Emagrecer, o canal onde você encontra conteúdo sobre saúde e emagrecimento. Eu sou o professor, estou aqui toda semana trazendo conteúdos novos para que eles sejam úteis em seu processo de emagrecimento. Por isso, se é a primeira vez que você está aqui em contato com o Emagrecer, já clique aí para se inscrever e ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos para que você fique por dentro de todas as novidades que eu trago por aqui semanalmente. E no vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa série sobre o assunto como a saúde emocional afeta o seu processo de emagrecimento. E aí, vamos começar? Bom, esse é mais um episódio da nossa série sobre o assunto como a saúde emocional afeta o seu processo de emagrecimento. Por isso, se você não viu os episódios anteriores, clica no cardzinho aqui para você ser redirecionado para o primeiro episódio, porque eu fiz toda uma construção que é muito importante que você passe por esse processo, para que você inclusive tenha mais clareza sobre o que eu vou passar aqui nesse vídeo e que tudo isso seja útil para o seu processo de emagrecimento. Então, clica aí no cardzinho para você assistir o episódio 1 e a partir do episódio 1 você vai seguindo aí todos os episódios até chegar nesse episódio aqui, ok? Bom, considerando que você já assistiu os outros episódios, já está mais familiarizado com a ótica na qual estou trazendo aqui sobre a saúde emocional, a maneira como nossa mente funciona, ela tem sim um papel muito importante dentro do processo de emagrecimento. Inclusive, sobre isso, eu lhe apresentei os traços de caráter. Os traços de caráter são aqueles mecanismos de defesa que estão por trás do funcionamento da sua mente. Esses traços de caráter, tanto eu, quanto você, quanto qualquer pessoa, possuímos. E são 5 ao total. Esses traços de caráter eles foram gerados através de um processo biológico chamado mielinização. E esse processo biológico ocorre no período da primeira infância, lá da gestação até 5 ou 6 anos de idade, mais ou menos. Todos esses detalhes eu vim construindo com você até o momento e a partir então deste ponto a gente vai dar continuidade a essa série sobre o assunto como a saúde emocional afeta o seu processo de emagrecimento. E eu estabeleci uma forma didática de apresentar esses traços de caráter para que você tenha uma clareza maior de como eles funcionam, quais são as características básicas e fundamentais para que você possa entender toda essa dinâmica de como sua mente funciona e, sobretudo, associar isso ao processo de emagrecimento. Eu mostrei para você, em muitos casos, a maioria dos casos de um processo de emagrecimento, a mente acaba instaurando no excesso de peso uma função de sobrevivência. E essa função de sobrevivência está associada a 3 necessidades básicas: proteção, destaque e força. E cada um desses 5 traços de caráter que eu venho construindo com você ao longo desses episódios possui uma relação direta e específica com cada uma dessas 3 necessidades. Em outras palavras, o que está por trás do funcionamento da sua mente possui uma relação com a função do excesso de peso, quando a sua mente não tem nenhuma outra opção para poder transferir essa função de proteção, destaque e força, no qual inclusive vou trazer mais detalhes neste vídeo. Bom, então a maneira na qual eu estou apresentando os traços de caráter para você é sempre trazendo o momento no qual ele foi formado, lá no período da primeira infância, qual é a dor do traço de caráter, ou seja, qual é a dor, o trauma que gera esse traço de caráter. Eu te mostrei que a mente a todo tempo está buscando informações do meio externo. E essas informações são armazenadas em um local específico do nosso cérebro chamado sistema límbico. E quando essas informações elas são armazenadas num formato de emoção, no formato emocional. Visto que o nosso sistema neural, nossas redes neurais, elas ainda não estão maduras, inclusive estão passando por um processo de amadurecimento, que é esse processo de mielinização. Então, algumas partes do cérebro que lidam com discernimento, com racionalidade, com memória, inclusive, ainda não está maduro, então não está funcionando tão bem ainda. Por isso que essas informações são armazenadas ali no sistema límbico, no formato de emoção, e essas emoções são interpretadas pelo cérebro, pela mente, como um trauma, como uma dor.
E para lidar com esse trauma, com essa dor, o traço de caráter ele é gerado como um mecanismo de defesa e junto a ele vem algumas habilidades especiais. Tá aí, inclusive, a grande prova de que todos nós somos únicos e que todos nós possuímos habilidades especiais, que é importante a gente explorar para conquistar tudo aquilo que a gente deseja. Para lidar com essa dor, então, esse traço de caráter ele cria uma habilidade especial para lidar com aquele trauma. Além disso, no formato do corpo, ou seja, no formato geométrico do corpo, a presença e intensidade de cada um dos traços de caráter se torna visível. Um analista, como eu, por exemplo, bem treinado, vai conseguir observar o formato do corpo de alguém e acessar como a mente daquela pessoa funciona. É uma ferramenta extremamente poderosa, extremamente útil para quem tem essa missão de ajudar as pessoas através desta ferramenta. Então, temos o momento no qual o traço foi formado, temos a dor no qual gera aquele traço, temos as habilidades nos quais ele acaba desenvolvendo para lidar com aquela dor, temos o formato do corpo e, por fim, vou trazer qual é a relação direta e específica que o traço de caráter que iremos ver neste vídeo tem com o excesso de peso, ok? Nos vídeos anteriores eu trouxe então o traço de caráter esquizoide, depois o oral, o traço de caráter psicopata, o masoquista e neste vídeo vamos ver então o quinto e último traço de caráter a ser formado, o traço de caráter rígido. Bom, qual é o momento que o traço de caráter rígido é formado? Vamos aqui recordar a progressão da mielinização, que é o processo biológico que está por trás da formação dos traços de caráter. Lembrando que essa mielinização, ela começa no alto da cabeça, quando é gerado lá o traço de caráter esquizoide, e vai progredindo aqui, passando pela coluna cervical, pela torácica, pela coluna lombar e finalizando na coluna sacral. E é justamente neste ponto, na coluna sacral, que se desenvolve, que é gerado o traço de caráter rígido, ok? E lembrando também que quando essa mielinização ela vai progredindo, vai chegando nesses pontos específicos, ela acaba se ramificando pelo corpo, trazendo mais controle e sensação para aquela região e para as regiões periféricas daquele ponto especial. Então, por exemplo, lá no traço de caráter oral, que é o segundo traço de caráter a ser formado, a mielinização está aqui na coluna cervical. Então, a criança ela tem agora mais sensação e controle do pescoço, do rosto, e é aquele momento que ela quer experimentar tudo pela boca, literalmente, porque agora ela está sentindo a boca, ela tem uma sensação diferente ali naquela região. Então é natural que ela queira experimentar mais aquilo. No caso do traço de caráter rígido, essa mielinização, ela chega ali na coluna sacral, ali perto do cóccix, e ela se ramifica e acaba acessando os órgãos sexuais. Inclusive, o traço de caráter rígido, o momento no qual ele é formado é justamente o descobrimento da sexualidade. Olha que interessante que acontece neste momento. Quando antes da mielinização chegar nesse ponto da coluna sacral, a criança, quando tocava o dedo no nariz e tocasse nos órgãos sexuais, era exatamente a mesma coisa. Era a mesma sensação que ela tinha ali. Não tinha nada de diferente. Agora, quando a mielinização chegou ali na coluna sacral, se ramificou, inclusive trouxe mais controle e sensação para os órgãos sexuais, agora é diferente. Agora, quando a criança ela toca no dedão, por exemplo, e toca nos órgãos sexuais, ela vê que é diferente a sensação. Ela vê que é uma sensação nova, que ela nunca experimentou antes. Inclusive até uma sensação gostosa, mas ela não sabe descrever aquilo. Ela está em um processo de desenvolvimento, ela não sabe ainda discernir as coisas. Ela só sabe que é uma sensação nova, que é gostosa, mas ela não sabe explicar. E quando essas sensações, esse controle, esse amadurecimento do sistema nervoso acaba acontecendo, nessa progressão, a mente ela começa a se modificar também. A interpretação das informações do ambiente começa a se modificar também. Nesse momento, quando a criança ela está nesse processo do descobrimento da sexualidade, ela começa a observar o seu ambiente e percebe um padrão muito interessante, que é o padrão em pares. Esse padrão em pares, ela começa a enxergar que o pai tem a mãe, que a mãe tem o pai, que o tio tem a tia, que o avô tem a avó, todo mundo tem um par. Logo, esse padrão para o sistema nervoso que está em desenvolvimento diz o seguinte: opa, eu preciso de um par também para me desenvolver nesse ambiente aqui no qual estou inserido. Lembre-se, a vida parece até redundante,
mas a vida ela deseja viver, deseja se desenvolver e crescer no lugar onde ela está e nas relações ali que estão ao redor daquele ser em desenvolvimento. Por isso ela repara esse padrão e logo conclui que ela precisa também de um par para poder sobreviver naquele ambiente. A tendência é aquela criança que está em desenvolvimento é ser atraída pelo seu progenitor do sexo oposto. Isso significa que a menina ela se sente atraída pelo pai e o menino se sente atraído pela mãe. É o que Freud traz como, por exemplo, complexo de Electra, no caso das mulheres, e complexo de Édipo, no caso dos homens, dos meninos. Então, nessa dinâmica, aquela criança está em desenvolvimento, ela se sente atraída pelo seu progenitor de sexo oposto. Claro que é muito longe da atração nos quais nós, adultos, experimentamos, né? É algo extremamente puro e inicial ainda. Ela não sabe, na verdade, ela está buscando entender essas novas sensações, essas novas informações que estão chegando ali para aquele cérebro em desenvolvimento. Então, é muito distante do que nós, adultos, experimentamos como atração sexual, ok? Só para deixar bem alinhado este ponto que é importante. Então, nesse processo, olha só que interessante, um aspecto muito importante do rígido começa a aparecer, que é a questão da triangulação. O rígido, ele está a todo momento triangulando. O que é essa triangulação? Bom, um triângulo ele tem 3 pontas, certo? Uma dessas pontas é a própria criança ali, naquela dinâmica, naquela situação, onde tem ela e os pais. E numa outra ponta tem um desejo, no qual ela quer alcançar, que é justamente ser escolhida, né, pelo seu progenitor de sexo oposto. Então, se tem a menina, ela vai se sentir atraída pelo pai. Então, o desejo dela é fazer par com o pai. Se for o menino, o desejo dele é fazer par com a mãe. E na outra ponta tem o seu concorrente. Esse seu concorrente, no caso de uma menina, é a própria mãe, no caso do menino, é o próprio pai. Nessa dinâmica, o que acontece? Ela percebe que ela recebe carinho, ela percebe que ela é chamada de princesa, de príncipe. Só que chega um momento que os pais eles vão para um outro lugar. É como se tivesse uma outra vida além daquela, no qual ela também gostaria de participar. Mas quando isso acontece, né? Quando os pais vão viver a vida de adultos deles e ela fica um pouco de lado nesse aspecto, neste momento, a dor do traço de caráter rígido vem à tona. Ela não está incluída naquela dinâmica, ela está excluída. Está aí a dor do traço de caráter rígido, a dor da exclusão ou da traição. Porque nessa dinâmica, nesse processo, ela se sente atraída ou ele se sente traído. Poxa, eu estava aqui recebendo carinho, feedback positivo, meu pai me chamando de princesinha, estou no colo do meu pai, isso, todo aquele carinho, ou o menino está lá com a mãe e tudo mais. Só que aí chega um momento que minha mãe fica lá com meu pai, não sei o que eles fazem, vão para um outro lugar, tem uma vida que eu não participo, né? Poxa, algo ou alguém foi mais importante do que eu. Então, nesse momento, o sistema nervoso registra a informação de traição ou exclusão. Então essa é a dor do traço de caráter rígido. Ele desenvolve uma habilidade especial para poder lidar com esse trauma, com essa dor. E essas habilidades, elas são bem interessantes, assim como todos os outros traços de caráter, porque o traço de caráter rígido, como ele quer ser escolhido, então ele tem uma forte tendência a buscar ser o melhor, buscar a excelência, buscar a perfeição de si mesmo. O autodesenvolvimento, o autocontrole, buscar sempre fazer com eficiência. Por quê? Porque se ele é bom, se ele é perfeito, se ele busca excelência, se ele busca fazer com eficiência, ele sempre será escolhido. E o rígido ele morre de medo de ficar de lado, morre de medo de ser excluído, de ser traído. Inclusive são pessoas que têm uma forte relação com essa questão da traição, principalmente nas relações conjugais, né? Sempre está ali atento a essa questão, porque é uma dor que vem ali lá da primeira infância e que carrega ao longo da vida inteira, ok? Claro que existem 2 cenários para cada um dos traços de caráter que eu já mencionei nos episódios anteriores. Ou o traço de caráter ele está na dor ou ele está no recurso. A ideia dessa ferramenta é sempre estimular o recurso do traço, as habilidades especiais, não que ele fique na dor. Então, quando ele está na dor, ele fica muito desconfiado e acaba traindo bastante também, para evitar ser traído, então ele já trai logo de uma vez, né, para não vivenciar essa dor novamente. Mas quando está no recurso, tem habilidades incríveis. São pessoas que possuem uma agilidade na execução, ou seja, conseguem executar as tarefas, tudo que precisa ser feito de uma forma ágil e de uma forma eficiente. Busca sempre a perfeição.
tanto para aquilo que está fazendo quanto de si próprio. Buscar autocontrole. É bem seletivo também nas amizades, porque quer estar sempre ali em evidência, né? É muito importante para o rígido ele ter os holofotes virados para ele, para que as pessoas vejam o quanto ele é incrível, vejam o quanto ele é excelente, o quanto ele é perfeito, por assim dizer. E uma questão muito interessante do rígido, que ele não fica falando, né, no qual ele é bom, que é perfeito e tal. Na verdade, só a presença dele já é o suficiente para que a pessoa entenda o quão incrível ela é, né? Então ela fica lá toda... Pronto. Aí todo mundo já sabe que aquela pessoa é incrível, aquela pessoa é excelente. Então, o traje de caráter rígido, ele busca isso. Busca ser sempre melhor do que ele é hoje, né? Para buscar esses resultados, para que as pessoas sempre possam contar com ele, sempre possam escolhê-lo, não excluí-lo, né? Sempre incluí-lo em todas as dinâmicas, em todas as interações sociais. Ok? Em todos os níveis, inclusive. E lembra da triangulação que eu mencionei, que é um aspecto muito importante do rígido? Isso ele traz para todos os setores da vida. Então é aquele tipo de pessoa que é bem difícil se entregar para alguma coisa totalmente. Inclusive esse aspecto, essa característica, a gente vai retornar a ela quando eu falar lá no final do vídeo sobre a relação com o excesso de peso, que é muito importante esse detalhe. Então fica aí até o final para que você possa entender e correlacionar o que eu vou te apresentar agora com a dificuldade das pessoas que possuem esse traço de caráter rígido mais expressivo nessa questão de se entregar. Por que ele tem dificuldade de se entregar? Porque ele precisa de uma segurança no sentido de controle, tá? É uma segurança que vem através do controle. Para que ele tenha um controle, ele precisa ali ter mais de uma opção. Então, é difícil ele se entregar de cabeça para alguma coisa, para um empreendimento, para uma dinâmica só. Ele sempre está ali olhando uma opção e sempre tem um plano B. Aquela frase, né, que costumam se dizer que não se coloca os ovos numa mesma cesta, né? Essa é uma frase de rígido, de pessoa que tem uma alta presença de traço de caráter rígido na sua mente. Por quê? Porque é muito difícil ele olhar para uma coisa só e colocar tudo e investir todas as suas fichas ali. Ele busca sempre diversificar. E por que ele sempre busca diversificar? Porque lembra lá quando ele foi formado, naquela triangulação, ele era a ponta mais fraca. Ele via que ele era a ponta mais fraca, ele sempre perdia ali naquela competição, né? Tem um desejo, o que ele queria, e tem um competidor. Ele sempre perdia ali, né? Então, para que ele não perca mais, para que ele busque sempre a ponta mais forte, então ele vai aí tateando vários planos, né? E quando ele está no recurso, ele consegue fazer isso muito bem. Agora, quando ele está na dor, às vezes fica experimentando uma coisa ali, outra coisa ali, e acaba tendo uma confusão mental. É outro aspecto bem importante também de ser mencionado. O traço de caráter rígido, ele tem essa característica. Dificilmente ele vai se entregar de cabeça a uma coisa só. Ele sempre vai estar pensando ali num plano B. Isso em todo o tempo, em todas as situações. Chega no ambiente, já olha os detalhes, já vê como que está ali o ambiente, já consegue captar os detalhes daquele ambiente justamente para ter um certo controle daquilo, já vê onde ele entrou, para onde ele pode sair, todas essas questões, porque ele sempre está ali buscando outras alternativas. Inclusive, são traços de caráter que eles têm uma energia gigante para fazer um monte de coisa. São aquelas pessoas que de manhã vai lá para academia, ou vai fazer um movimento, ou vai fazer um yoga, vai fazer uma atividade pela manhã, aí depois vai trabalhar, sai do trabalho, vai para a universidade, vai para a faculdade, da faculdade ainda tem um happy hour, ou chega em casa ainda dá conta lá com o marido ou com a esposa. Isso porque, inclusive, o traço de caráter rígido, ele tem uma relação com a sexualidade, com a energia sexual muito forte, já que ele foi gerado a partir do descobrimento da sexualidade. Então, eles naturalmente têm uma energia sexual um pouco a mais, assim, tem um sex appeal um pouco acima dos outros traços de caráter, porque é algo natural desse traço de caráter rígido. E um outro aspecto muito importante também do rígido é que ele é extremamente competitivo, já que ele tinha lá um rival, né, para que ele alcançasse aquele desejo. E é uma competição saudável, claro, né? Quando está no recurso, se torna uma competição saudável. Só para citar aqui uma história muito interessante, uma vez, né, vendo uma entrevista, né, de um rapaz, ele, né, essas entrevistas de podcast, e ele estava contando como que ele agia, né, como que era a performance dele. Era uma entrevista ali de alta performance e tal.
E foi muito interessante que eu bati o olho, já vi ali bastante rigidez, né? A análise corporal tem esse efeito, né? Você não consegue desligar, você está observando as pessoas, você já tem uma certa informação sobre ela. E eu vi que ele tinha ali traço de caráter rígido mais expressivo. E olha que interessante que ele comentou. Que ele estava ali na academia, lá fazendo os exercícios dele. E ele olhou para o lado e viu uma moça. Essa moça, ela estava, né, na pegada ali, na energia e tal. E ele começou a reparar, era um intervalo de 30 segundos entre os exercícios. E ele estava fazendo 45. Aí ele falou, não, peraí, eu quero alcançar essa moça aí, quero, né, performar igual a ela. Aí ele ficou observando, aí ela fazia, ele descansava também, aí ela começava, ele começava, aí ela parava. Vê se você já fez isso ou se você já percebeu alguém fazendo isso contigo. Enfim, ele foi falando, ele começou e tal, ficou engajado também ali, motivado a fazer os exercícios, terminou os exercícios dele, né? Ele nem conhecia a moça nem sabia que ele existia. No final do treino, ele foi lá, chegou na moça e falou, olha, obrigado, hoje você puxou meu treino. Olha que interessante. E por que puxou o treino dele? Porque ele se sentiu motivado em competir ali. É uma competição saudável. Isso é legal, é interessante a gente ter esse tipo de visão, né? Não é algo fora da linha, né? Algo muito exagerado. É um motivador. E o traço de caráter rígido tem uma facilidade em ter um motivador como um alvo, uma meta, né? São pessoas, inclusive, que adoram perseguir metas, adoram bater metas. E quando bate a meta, dobra a meta, né? Então é muito interessante essas características do traço de caráter rígido, ok? Mas como fica então o formato do corpo do rígido? Bom, como eu mencionei, o rígido ele busca a perfeição. Isso inclusive desde da ponta do cabelo até o dedo mindinho. Então o formato do corpo dele, ele vai naturalmente tender a um formato mais harmônico. O que seria esse formato mais harmônico? Formatos simétricos no corpo inteiro. Você vê, por exemplo, o formato da cabeça, ela não é nem muito alongada, nem muito achatada, ela está na proporção certa. Ela não é muito larga, nem muito estreita, ela está ali na proporção certa. A distância entre o queixo e o nariz e a sobrancelha até o começo do cabelo, também ele está na proporção certa, ou seja, não tem uma testa muito ressaltada, os olhos não são meio tortos, enfim, não tem nada ali muito fora do lugar. Isso se repete no corpo inteiro, no tronco, no caso das mulheres, principalmente, quando chega ali na cintura, no quadril, tem esse aspecto mais de violão, essas curvas, né? De aspecto de violão. Então, são pessoas que possuem aí uma aparência relativamente mais bela, para ser agradável aos olhos. Porque a grande ideia do rígido é não ser excluído. Então, todos os aspectos deles são convidativos, são agradáveis de ver. São pessoas que é muito gostoso estar na presença, né? Em todos os aspectos. Claro, quando esse traço de caráter está no recurso. Isso serve para todos os traços, tá? Todos os traços de caráter ou estão no recurso ou estão na dor. Não tem meio termo, ou está manifestando a dor ou o recurso. E todos eles são incríveis quando estão manifestados no recurso. Isso é importante pontuar também, ok? Ah, nossa, eu gosto dessas características, eu não me vejo tanto essas características, será que eu não sou uma boa pessoa? Esqueça isso, tá? Você é quem você precisa ser. Isso significa que os seus traços de caráter possuem habilidades incríveis, só precisa conhecê-los e, inclusive, saber como estimulá-los para que você consiga manifestar sua melhor versão, ok? Bom, para que você tenha, inclusive, uma referência sobre o formato do corpo, vou deixar aí algumas imagens de algumas pessoas públicas, né, que possuem um traço de caráter rígido mais expressivo. Só lembrando você que todos nós, eu, você e essas pessoas que estão aparecendo aí nas imagens, não são 100% rígidos, ninguém é 100% um traço só, tá? É sempre uma mistura dos 5 traços de caráter. A diferença entre eu e você e de qualquer pessoa é como esses traços de caráter estão manifestos na sua mente. Como você passou, qual é a intensidade na qual você passou por cada um desses 5 momentos. Dependendo de como foi a intensidade que a mente, que aquele indivíduo, que aquela pessoa em desenvolvimento passou por cada um dos 5 momentos, vai ter mais ou menos do traço de caráter respectivo àquele momento expresso na mente e manifesto no corpo. Então, qual é a relação do traço de caráter rígido com o excesso de peso? Chegamos finalmente, então, nessa questão que é muito importante, inclusive, é por isso que você está aqui até esse momento, para descobrir qual é a relação do traço de caráter rígido com o excesso de peso. Só recordando que
a mente, por falta de opção, não teve nenhuma outra opção, atribuiu ao excesso de peso uma função de sobrevivência. E essa função de sobrevivência está associada a 3 necessidades básicas: a necessidade de proteção, a necessidade de destaque ou visibilidade e a necessidade de força. A gente viu ao longo dos episódios anteriores, eu expliquei cada um dos traços de caráter, como eles estão associados a cada uma dessas necessidades, e o rígido, ele tem uma tendência maior a estar associado à necessidade de proteção. Isso significa que, por falta de opção, repito, a mente, quando o traço de caráter rígido é mais expressivo ali na mente daquela pessoa, atribui o excesso de peso à função de proteção, ou seja, de proteger aquela pessoa. Mas proteger do quê? Proteger principalmente de todas as experiências relativamente ruins que se passou ali na primeira infância. Em muitos casos, inclusive, algo muito triste e muito delicado que ocorre, principalmente com as mulheres, são agressões sexuais, né? Abusos sexuais. Isso fica registrado na mente e para que aquilo não aconteça novamente, a mente começa a atribuir ao excesso de peso essa função de proteção, para que aquela experiência ela não aconteça novamente. Mas qual é a relação então dessa proteção com o excesso de peso, com o volume maior do corpo? Porque imagina só, quando o corpo está maior, acaba escondendo um pouco as curvas, a atração que naturalmente o rígido possui. E se tem menos atração, se é menos atrativo para o ambiente, menor vai ser a probabilidade dela atrair algo que possa levar aquelas experiências nos quais ela teve anteriormente. Tem algo um pouco delicado, inclusive, né? Um pouco profundo até. Uma outra situação é quando, lembra que tem a relação da traição com o rígido, é quando, por exemplo, ele vive muitas situações de traição, lá na primeira infância, não necessariamente traição como uma relação conjugal, mas ele viveu muito essa relação da traição. Só para citar um exemplo aqui, tá? É um exemplo assim educacional, só para que você entenda um pouco como é essa dinâmica. Imagina uma situação onde a criança ela tá com uma mãe ou com um pai e são separados, né? Então cada um tá vivendo ali a sua vida, né? E buscando outros companheiros ou companheiras. Então a todo momento ela vai se sentindo traída, né? Pois chegou alguém novo e de novo eu não sou prioridade. Aí saiu, não deu certo, aí veio outro. Aí de novo não sou prioridade. Enfim, acaba tendo essa relação da traição durante muito tempo. E para evitar essa dor, ela acaba traindo primeiro. Inclusive acontece isso com muitas pessoas, tanto homem quanto mulher. Acaba traindo antes para não sentir a dor da traição. Aí chega um determinado ponto, por exemplo, a mulher tem muito essa relação de traição ali na primeira infância, por exemplo, né, um exemplo aqui, só que ela encontra um companheiro que ela quer viver ali, quer se entregar para aquele companheiro, mesmo que ela tenha uma certa dificuldade, ela tenha esse certo receio que é natural, inclusive, do rígido, né, e é um pouco complexo, por assim dizer, de resolver essa questão, mas sim, tem solução, dá para resolver, dá para ter ali uma relação saudável, de entrega, que inclusive é o melhor que pode ser feito, um se entregar para o outro, né? Sublime isso não tem comparação a sensação e os benefícios que traz isso. Mas o rígido ele tem uma certa dificuldade em relação a isso. Aí imagine que a moça ali, ela quer se entregar, só que ela tem medo dela mesma. Poxa, se eu emagrecer aqui, se eu perder esse volume de corpo, vai aparecer minhas curvas, os homens vão me olhar mais, né, eu vou chamar mais atenção, e pode acontecer de surgir uma situação onde eu caia na armadilha de trair. Então, para que ela se proteja de si mesma, ela acaba aumentando o volume. Assim também com um homem. Da mesma forma, eu estou dando exemplos aqui, mas acontece em ambos os casos, tanto homem quanto mulher, ok? São vários detalhes de proteção, são várias situações nos quais a proteção ela estará envolvida e o excesso de peso acaba ali tendo essa função de proteger ou de uma situação externa ou de si próprio, né, para não gerar uma situação desconfortável para si ou para o outro. Nesse ponto de vista, né, de atração, nesse ponto de vista de chamada de atenção do ambiente. Bom, e se você até o momento se identificou com algo que eu disse aqui, deixa aqui seus comentários, deixa aqui a sua impressão sobre todo esse conteúdo, todas essas informações que eu estou trazendo aqui para você. Bom, agora só para a gente complementar esse vídeo, eu falei anteriormente que por falta de opção, a mente acaba atribuindo ao excesso de peso uma função de sobrevivência. E qual que seria a solução para isso, né? A solução, ela é simples, mas não é fácil. A solução
é você transferir a função de sobrevivência. Em outras palavras, se no seu caso tem a função de proteção, é você transferir essa função de proteção para alguma outra coisa. Se é a função de destaque ou visibilidade, da mesma forma. Se é de força, também da mesma forma. Eu disse que não é fácil porque é uma questão mental, uma questão emocional. Depende muito de você e depende também do ambiente. É uma das coisas que a gente fala bastante na análise corporal, que uma das formas de você tirar o seu traço de caráter da dor é você se atentando ao ambiente, é você fazendo acordos com o ambiente, mostrando a forma na qual você funciona, mostrando a forma na qual estimula, inclusive, a sua melhor versão, suas habilidades inatas, e se por acaso aquele ambiente ter uma certa resistência para que aquilo aconteça, a grande sugestão é mudar de ambiente. Porque existe aquela frase, né? Uma fruta nunca cai longe do pé. Isso é verdade. Por mais que você queira insistir numa relação, quando eu falo relação, é em todos os aspectos, tá? Não só conjugal. Mas você está num ambiente, esse ambiente não lhe favorece, não te protege, não te estimula, não te recompensa, não permite você ser quem você é, você está no lugar errado. Então a grande questão é a transferência do excesso de peso. Vou dar um exemplo de um casal. Imagine que tem lá o homem e a mulher. Imagine que a mulher tem um traço de caráter rígido bastante expressivo e ela está ali no excesso de peso. E ela quer passar por um processo de emagrecimento. Ela percebe que ela precisa se desvencilhar dessa função de proteção, por exemplo. Foi feita uma análise, foi entendido que o excesso de peso tem essa função e ela precisa se entregar. Ela precisa se entregar um pouco mais. No caso, se entregar para o marido. Permitir que ele exerça a sua função de protegê-la, ser guardião, porque essa é uma grande função, inclusive, do homem dentro de uma relação conjugal, dentro de um casamento, por exemplo. Então, como ela tem essa dificuldade de se entregar, esse processo não vai ser tão trivial. É simples, é só fazer a transferência, mas não é fácil porque a gente sabe que lida ali com processos, lida com coisas que vêm lá da primeira infância, mas é possível, é extremamente possível, ainda mais quando tem o acompanhamento de um profissional, sobretudo de um analista corporal que entende todas essas dinâmicas que ocorrem dentro da mente. Enfim, então a grande questão é essa transferência da função do excesso de peso. Então comece a observar a si mesmo, comece a perceber se aquele acúmulo, se todo aquele volume corporal, ele tem uma dessas funções que eu mencionei ao longo desses episódios. Só para recapitular aqui, no primeiro traço de caráter a ser formado, o esquizoide, não tem lá uma relação tão direta com excesso de peso, já que a grande tendência do esquizoide é ele ficar um pouco mais fora da atenção, fora dos holofotes. Ele prefere que a ideia dele brilhe do que ele mesmo. Então, não é interessante ele aumentar de volume. Agora, o traço de caráter oral, ele já tem uma relação forte com o excesso de peso, já que ele precisa de destaque, ele precisa de visibilidade, aquela pessoa espaçosa, por assim dizer, que gesticula e fala e se expressa, tem uma relação forte. Já o psicopata também tem uma relação interessante, que é uma relação de intensificar uma característica que já está instaurada ali na função do excesso de peso. Então, por exemplo, se na função do destaque lá do oral, além daquela função para que ele possa ali ter a visibilidade que ele precisa para sobreviver naquele ambiente, ele ainda ganha coisas em troca, ele ainda permite que ele esteja numa posição favorável para que ele receba algo em troca. Só recordando, o psicopata ele tem uma relação muito forte com essa barganha, com a troca. Então ele vai intensificar aquela característica, porque recebe algo em troca. O traço de caráter masoquista ele tem uma relação com a força, ou seja, ele tem que aumentar de volume para ele dar conta de todos os problemas das pessoas que estão ao redor dele. Todo mundo ele começa a trazer para si. Todos os problemas ele começa a colocar nas costas. E se ele não tiver um volume maior, fica difícil ele lidar com toda aquela demanda. Por isso, a mente entende, inclusive tem até uma relação também com dependência emocional, enfim, vários fatores que a gente pode trazer aqui em outros momentos. Mas a grande questão da função do excesso de peso em relação ao masoquista é justamente ele trazer a responsabilidade para ele. Ele acaba acumulando o problema de todo mundo, quer carregar todo mundo nas costas. Então ele tem que aumentar o volume para ele demonstrar essa força, para ele ter essa força de poder dar conta. Se ele diminuir o volume, ele se mostra mais fraco, ele se mostra mais frágil, ele se mostra
com menos força, logo a mente entende que ele não vai conseguir dar conta de toda aquela demanda. E é importante para a sobrevivência, a mente entendeu ali que é importante para a sobrevivência, naquela situação, naquela dinâmica, ele dá conta de tudo, porque ele escolheu aquilo, então ele tem que aumentar o volume. Já o rígido, que foi esse que eu apresentei para você aqui neste vídeo, tem uma relação forte com a proteção. Em todos esses traços de caráter, a resolução é a transferência dessa função, visto que essa necessidade de proteção, destaque e força sempre vai aparecer, é uma necessidade básica, é uma necessidade da vida. E na tabela de prioridade, a necessidade vem sempre antes do desejo. Então, muitas vezes, as pessoas precisam emagrecer, querem emagrecer, desejam emagrecer, mas não sabem que o excesso de peso tem uma função de sobrevivência na vida dela. A mente, ela coloca na balança. A prioridade é a sobrevivência, a prioridade é a necessidade, não o desejo. Por isso, se torna mais difícil esse processo de emagrecimento. Muitas vezes as pessoas não sabem ou porque estão com baixa motivação para fazer algo para emagrecer, ou porque estão procrastinando, ou porque elas começam e não conseguem terminar, ou porque um monte de coisa acontece na vida delas que impede elas de seguir algo para poder emagrecer. Tudo isso é a mente ali trabalhando para manter aquele excesso de peso. É uma informação bem profunda, não é? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Bom, se você me acompanhou até aqui, eu agradeço. Clique aí em gostei se você gostou desse conteúdo. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações para receber os próximos vídeos, os próximos conteúdos e você ficar por dentro de tudo que eu trago por aqui semanalmente. Vou ficando por aqui. Eu sou o professor e até a próxima oportunidade.